Tudo certinho, é o seu canal Minuto Palhoça com J. Miller. O canal Minuto Palhoça, nessa edição, vai acompanhar o manifesto de lideranças e da comunidade da Baixada do Maciambu, reivindicando, lutando pelos direitos de uma questão que se arrasta há muitos anos, lutando pelo direito à sua propriedade. A comunidade mais uma vez se manifesta contra a morosidade da questão da regularização fundiária da Baixada do Maciambu. Essa novela que já se arrasta por muitos anos, a comunidade pede solução. Mais uma vez, e desta vez agora no governo do Eduardo Frécia, e junto com o prefeito Eduardo Frécia, e junto com lideranças da comunidade, contando ainda com a anuência do governo do estado de Santa Catarina, também do Poder Judiciário, e principalmente ainda com a participação da EBAN, Central das Entidades da Baixada do Maciambu, representadas, nesse caso, pelo Dr. Ricardo Paludo, responsável pelo desenvolvimento do programa Lar Legal na Baixada do Maciambu. Parece, pelo menos parece, que começa a surgir uma luzinha no final desse túnel. Quero deixar bem claro mais uma vez, a gente vai fazer manifestação, ela é passiva, a gente não está contra a nada. A gente quer deixar bem claro que a gente vai lutar até conseguir o nosso direito. Nós não vamos se cansar. Vamos buscar o que é nosso, através do única. Todos os setores públicos já concordaram. Governo do Estado, Prefeitura Municipal do município, Prefeitura Municipal, Poder Executivo através da Câmara de Vereador, IMA, FECAM, todos os órgãos concordaram. A única coisa que acontece hoje barra sempre no Poder Ministério Público. Mas a gente tem certeza que os promotores vão se solidarizar com a gente e vão nos ajudar. Socorro! Mais uma vez, a comunidade do sul do município de Palhoça pede socorro. Queremos documento! Queremos documento! Queremos documento! Nós queremos saber se o pessoal aí do fórum vão nos receber ou não. Vamos, é só marcar, eles vão Ali hoje, porque a gente comprou de boa fé, ninguém roubou de ninguém, trabalhamos aqui, são todos trabalhadores, são todas as pessoas que pagaram, né? Então o que a gente quer? A gente quer dignidade. A gente vem de uma luta de construir uma associação, de fazer com que a gente consiga mobilizar Prefeitura, Ministério Público, o governo, para entender que a gente pagou. E a gente quer a nossa dignidade. A gente quer poder estar lá com a nossa família, ter uma luz boa, uma água para a gente poder tomar banho decente. A gente quer poder ter uma sociedade organizada. Gostaríamos aqui de agradecer a comunidade que se fez presente hoje, nessa tarde chuvosa, aqui em frente ao fórum, para nós fazer a reivindicação de exigir o que é de nós por direito. Agora gostaria daqui de dizer à comunidade muito obrigado, e que a gente vai estar junto e não vamos desistir até que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né, Adriano? Exatamente, a gente está aqui hoje, baixo de chuva, as pessoas saíram de suas casas, estão aqui à procura da dignidade, são da cidadania, estão atrás daquilo que é seu, de direito, para contar de boa fé. Então a gente está aqui pedindo para que todos os órgãos competentes, o Ministério Público, olhem por nós, olhem pela comunidade, olhem pela comunidade do Sul, da Baixada do Maciambu. Então ali são trabalhadores e precisam ser olhados, as pessoas existem e precisamos de cidadania. Então é isso que a gente quer, sejamos vistos, porque somos cidadãos, somos municípios, somos brasileiros, nós precisamos ser vistos. É isso, obrigado a todos que seguem, obrigado a gente. E juntos somos mais fortes, unidos pelo Sul. Você que tem envolvimento, você que tem interesse no assunto, você que tem problemas com a legalização da sua propriedade, acompanhe aqui na nossa página Minuto Palhoça, nesta edição, além da manifestação das lideranças todas que participaram, junto com o Domingos, João Domingos, uma das lideranças que encaminhou toda essa manifestação, você acompanha também uma belíssima entrevista e com um detalhe muito importante, esclarecedora de toda a questão da Baixada do Maciambu. Acompanhe esse trabalho do Dr. Ricardo Paludo, muito bem elaborado e muito bem apresentado, para você entender o que está acontecendo. Dr. Ricardo Paludo. Qual a questão fundiária que
tanto está complicando a vida do morador, do proprietário da Baixada do Maciambu, que na verdade é quase todo o sul de Palhoça? Bom dia, J. Miller, a audiência aí do canal Minuto Palhoça. A Baixada do Maciambu é composta por milhares de quilômetros quadrados, que com o advento da proclamação da República lá em 1889 e posteriormente com a Constituição de 1891, passou a integrar o patrimônio público do Estado de Santa Catarina. Anos após, em 1904, então o governador Vidal Ramos, em um ato legislativo, permitiu ao município de Palhoça a administração dessas terras. Porém, por alguma intempérie, né, de interpretação, enfim, deixou de ser apenas administrada, mas sim comercializadas essas terras. E quando isso foi feito, é que se dá o início da irregularidade fundiária. Porque a venda das terras foi feita por aquele que não poderia vender. O titular da terra, o governo do estado, né, esse sim, legitimado a promover a eventual venda, nos termos em que possível, não o fez. Quem o fez foi o município da Palhoça, e por esse motivo criou-se um impasse aí fundiário, que no curso do tempo criou milhares de títulos foram inclusive abertos, matrículas existem dessa localidade, porém são títulos nulos, porque tem um vício de origem. Essa questão, somada à formatação com que a terra foi ocupada, nós temos também, em toda a extensão da Baixada do Maciambu, em grande parte dessa extensão, ainda que fossem títulos válidos, aquele título criado no papel, de fato é ocupado de maneira diferente. E esse é mais um motivo que configura a irregularidade fundiária da Baixada do Maciambu. Então, toda essa extensão que é composta lá começa lá na passagem do Maciambu, vem para a Praia do Sonho, Ponta do Papagaio, Mar Aberto, vai para Pinheira, Guarda-Baú, Morretes lá para dentro. Toda essa extensão é acometida por essa mesma situação. Terras tituladas em nome do Estado, com títulos emitidos com vício de origem, portanto títulos nulos, e ainda com uma discrepância de ocupação com relação àquilo que foi proposto no papel. Todo esse contexto é que configura a irregularidade fundiária e a necessidade do enfrentamento dessa questão por uma solução segura, uma solução de pacificação, uma solução de definitiva outorga de um título real, de um título válido para aqueles que legitimamente ocupam seus lotes e são os então tidos como proprietários dos seus terrenos. J. Miller, é bastante evidente a necessidade de enfrentamento da questão. Essa irregularidade, ela acarreta, para além da questão da insegurança jurídica, dessa falta de um título verdadeiro, de um título legítimo, de um título válido, a irregularidade ela traz uma instabilidade, traz um caos social. Numa terra em que se fala que os títulos não são válidos, que o problema existe, é muito comum surgir aí então situações perigosas, situações que buscam, que clamam pela pacificação social. Isso sempre foi muito claro, a necessidade dessa pacificação social, e com o intuito de estancar o problema, de criar os limites da própria ocupação da terra, os limites de respeito ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, os limites necessários e tão defendidos pelos promotores de justiça, pela prefeitura, pelo judiciário. Então, a necessidade da regularização chamou por um processo de regularização que se inicia com uma intervenção e um pedido da população. Na Baixada do Maciambu existem algumas associações de moradores, representantes das regiões da Baixada, e existe uma central única
né, que a conhecida EBAN, que a gente centraliza, né, essa representação da população. A EBAN, engajada nessa necessidade de resolver, de pôr fim à irregularidade, a essa insegurança da população, e compreendendo que no município de Palhoça já acontece há alguns anos, com muito êxito, o programa Lar Legal, foram milhares de títulos já entregues no município de Palhoça. E em uma ocasião dessa entrega de títulos, representantes da EBAN nos procuraram, né, no intuito de buscar a solução de levar à Baixada do Maçambu também uma solução embasada aí nessa segurança que o Poder Judiciário traz da formatação. Nesse sentido, foi levado então a conhecimento da coordenadoria do programa Lar Legal a questão, e lá se soube que o tema da Baixada do Maçambu já é enfrentado há alguns anos. Portanto, um ponto importante a ser esclarecido é que a construção da solução da regularização fundiária da Baixada do Maçambu não se iniciou agora, nos dias de 2021, 2022. Essa construção já é muito antiga. Ela vem de estudos realizados pelo governo do estado, posteriormente estudos realizados pelo próprio Tribunal de Justiça há anos atrás e agora posto em prática. Como? O governo do estado, no ano de 2021, encaminhou um projeto de lei que autorizou expressamente através do Parlamento Estadual a regularização fundiária de terras tituladas em nome do estado através do programa Lar Legal. Então está lá na Lei 18.320 de 2021, especificamente no seu artigo 15, que o Poder Judiciário pode atuar nas áreas tituladas em nome do governo do estado. Ato seguinte foi o estabelecimento do acordo de cooperação entre o governo do estado de Santa Catarina, que é o titular das terras, a Prefeitura Municipal de Palhoça, que é claro quem tem a competência constitucional de regulamentar o seu zoneamento, a sua extensão territorial. Também junto o Poder Judiciário, que instrumentaliza o programa Lar Legal, e, por fim, a EBAN, que representa toda a comunidade, aos moradores da Baixada do Maçambu. Esse grande acordo de cooperação, ele viabilizou e deixou claro a intenção do governo do estado em dessa forma realizar a regularização fundiária. Bom, nessa grande cooperação firmada, o protagonista, que é o governo do estado, o seu papel é muito claro. Como titular das terras, é quem dá a anuência, o permissivo da regularização, inclusive autorizado pelo Parlamento Estadual. E também fomentar a regularização, viabilizar, dar apoio, fazer acontecer essa regularização, porque precisa da população. O papel da Prefeitura Municipal também é muito claro, constitucionalmente é quem tem o dever de regulamentar zoneamento, de falar sobre a extensão territorial, de dar os permissivos, inclusive no que toca às questões das áreas institucionais, das vias públicas. Então, todo o desenvolvimento do programa, desde a aprovação do plano de trabalho, foi acompanhado muito de perto pelo município da Palhoça, porque é quem pode e deve trazer questões técnicas mais específicas desse desenvolvimento. O papel do Poder Judiciário é muito claro na instrumentalização, na viabilização do programa Lar Legal. É um programa que traz regularização fundiária através do mecanismo judicial. Isso traz bastante segurança de procedimento. Quando a gente fala do Lar Legal, em casos concretos, inclusive no município da Palhoça, ele mostrou e demonstrou sua força e sua capacidade de blindar, de defender a população, né, de toda e qualquer especulação, sujeição a questões que podem ser, sim, muito prejudiciais à população. Portanto, nesse papel, o Judiciário exerce com maestria e consegue garantir um procedimento seguro e eficiente.
É importante dizer que com a participação do Ministério Público, como é a obrigação no programa Lar Legal, isso acontece em todo o estado de Santa Catarina, isso traz ainda mais confiabilidade e segurança no procedimento. Por fim, o papel fundamental da EBAN, representando todos os moradores, né, os moradores da Baixada do Maciambu, pois claro, esses são quem precisam agir, precisam buscar a solução, precisam integrar essa solução, levando a documentação, assumindo responsabilidades e viabilizando a montagem de um grande processo coletivo, judicial, com o pedido da regularização fundiária. A comunidade do sul de Palhoça, o proprietário dos imóveis ali do sul de Palhoça, pode contar então com uma solução desse balaio de siri, vamos chamar assim? A respeito dessa pergunta muito comum, se já existe uma data, se podemos falar em uma data final, seria uma absoluta irresponsabilidade, né, falar em uma data. Não existe isso. O que existe, o que a gente pode falar, são dos fatos concretos. A data, eu posso dizer que é a data da sentença que proferiu, que determinou aí os registros em nome dos moradores, né, que deu a procedência do pedido dos moradores lá em março de 2023. Dessa sentença, claro, como já foi esclarecido, houveram alguns recursos, né, e isso está hoje nessa análise judicial, nessa análise processual, né. O que eu posso dizer, né, do que depende, né, o que eu posso dizer é que no processo isso é claro. Todas as partes interessadas são favoráveis ao pedido de regularização da Baixada do Maciambu através do Lar Legal. Quando eu digo todas as partes, fazendo o histórico do processo, a gente pode falar aqui da União. A União é favorável à regularização fundiária através do programa Lar Legal, isso está expresso nos autos. O Estado, sem dúvida, claro, pois além de ter firmado aquela cooperação inicial, no processo debateu e deixou tudo bem claro, deixou claro que é favorável. Da mesma forma, o município, inquestionável, seu posicionamento favorável. Igualmente, interessados que vieram aos autos prestando algum questionamento, tudo foi esclarecido, tudo resolvido. Portanto, todos aqueles que integram o processo, partes necessárias, todos, unanimemente, são a favor da regularização através do programa Legal. O que nós temos hoje é essa questão ainda a ser resolvida com o Ministério Público, mas com certeza, né, e considerando toda essa posição favorável que há e, sobretudo, o interesse público que está envolvido na questão. Esse é um ponto fundamental. Quando a gente fala da regularização da Baixada do Maciambu, ela extrapola, ela vai além de um interesse meramente aqui do âmbito privado. Ela é uma regularização que ela traz aqui a confirmação de direitos fundamentais constitucionais. Ela traz aqui uma pacificação social importantíssima. Ela traz aqui o alento àqueles que estão há décadas lutando, sabedores de que os títulos existentes não são válidos, de que aquilo é um problema, é uma bomba relógio a explodir. Então, quando nós temos aqui um procedimento com todos favoráveis, com todos dizendo que são incentivadores da regularização, se torna claro que o interesse público é bastante evidente, que o interesse público e é aquele que prepondera, deve, né, ser confirmado, é a nossa intenção, é o que a população espera. A gente está aqui fazendo esse desenvolvimento que é muito intenso, é muito trabalhoso, né? São inúmeras questões envolvidas, a própria questão da luz, né, que é um pleito muito antigo que a população tem, impedir a luz para resolver aqueles que não têm a luz, né, que tenham a luz, que tenham um acesso a um mínimo de subsistência, como também resolver aqueles que já têm a luz instalada, mas que é prejudicada pelos gatos, pelas instalações clandestinas que tiram força dessa instalação, né, que é legítima. Então, a Celesc está bastante ciente disso e a Celesc se posiciona também muito a favor da regularização, tanto é que já se pronuncia
por solução o quanto antes dessa questão da luz também. Está tudo interligado e é essa solução que a gente busca, né, por uma, como dito, pacificação social, mas não apenas isso, e sim uma inclusão dessa grande parcela de pessoas na cidade legal, na cidade formal, né, que eles deixem de estarem marginalizados, tratados, né, de uma maneira que não lhes permite exercer a sua cidadania plena, e agora podem, né, e devem ser contemplados por essa solução. E nessa luta do Dr. Ricardo Paludo, nessa luta que já se arrasta por muitos e muitos anos e agora aparentemente se avizinha uma solução, quem realmente vestiu a camisa? Quem tá suando por isso aí? J. Miller, ouvintes aí do Minuto Palhoça, fazendo um histórico do desenvolvimento, houve um grande desenvolvimento de um plano de trabalho fundamentado nas leis de zoneamento, nas leis estaduais que estabeleceram os limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, respeitando inclusive aquela zona de amortecimento do Parque Estadual. E sobre isso se debruçou a prefeitura, o prefeito Eduardo Frécia, uma pessoa extremamente comprometida e capacitada tecnicamente para falar sobre o assunto, sempre esteve à frente dessa questão e assumiu compromissos, né, nessa defesa, não apenas do parque, mas também da zona de amortecimento do parque. Portanto, o programa ele é permitido apenas onde a lei estabelece a possibilidade de ocupação. Não há no programa Lar Legal a inserção de qualquer moradia que esteja dentro do parque, que esteja nessa zona de amortecimento do parque, ou até mesmo dentro de áreas de interesse federal, né? Todas as áreas também de interesse da União, as áreas de marinha, as áreas de afluentes, né, que recebem influência de maré, e são áreas de interesse da União, estão delimitadas e fora do programa. Somente participam aqueles que podem estar dentro desse grande grupo da regularização fundiária. Por que podem estar dentro? Porque estão nas áreas que a Prefeitura Municipal adota como áreas de ocupação, áreas de permitida ocupação, isso por estabelecimento do seu plano diretor, das leis municipais, e que não afetam áreas do Parque Estadual, que não afetam áreas da zona de amortecimento do Parque Estadual e não afetam áreas de interesse da União. Esses trabalhos, depois de estabelecido esse plano de trabalho, foi realizado, então, um grande esforço com a comunidade, uma grande mobilização da adesão das famílias, e são centenas de famílias que integram o processo judicial que foi ajuizado ainda no ano passado. Esse processo judicial teve sentença de procedência no mês de março, agora de 2023. Portanto, a ordem judicial que determina a abertura da matrícula correta, adequada em nome dos reais ocupantes, já foi dada no mês de março de 2023. Ocorre que, logo em seguida, houveram alguns recursos, embargos de declaração por parte do Ministério Público da comarca. Em seguida, esse recurso foi apreciado e afastado pelo Poder Judiciário. Houve um recurso de apelação, é o recurso que sobe para o Tribunal de Justiça, em segundo grau, interposto também pela promotoria da comarca. Esse recurso, quando chegou ao Tribunal de Justiça, foi primeiro para a manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau, ou seja, são os promotores, é o Ministério Público de segundo grau. Lá, nessa manifestação, a própria Procuradoria manifestou contra o recurso feito em primeiro grau e, nesse sentido, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença, ou seja, houve já o julgamento em segundo grau dessa questão. Já está resolvido isso, então, em primeiro e segundo grau, com procedência aos pedidos dos moradores. Desse acórdão, dessa decisão de segundo grau, houve novamente o recurso de embargos de declaração e, posteriormente, agora, fomos surpreendidos em janeiro desse ano com
dois recursos feitos para Brasília. Então é um pedido que existe aí do Ministério Público para que esse processo suba a Brasília e seja lá apreciado nas cortes, né, no STJ e no STF. Hoje o processo está nesse pé, né? Porém, eu reitero que felizmente os pleitos, né, as decisões em primeiro e segundo grau, elas confirmam os pedidos dos moradores aí por essa regularização. Essa briga, como o senhor próprio já se referiu, briga por direitos legais. O senhor vê uma possível próxima solução? É importante registrar, J. Miller, nessa entrevista, que o protagonismo exercido pelo governo do Estado, ele foi fundamental, sem dúvida nenhuma, por uma solução. Que o protagonismo exercido pelo Poder Judiciário é fundamental para instrumentalizar a solução. Que o protagonismo da Prefeitura Municipal é questionável, absolutamente necessário para que a solução se efetive. Mas tem que ser ressaltado o grande esforço dos populares, da IBAN, na pessoa do senhor Domingos Pereira, na pessoa da Mariana, sua presidente, né, das associações espalhadas pelo Macembu, os tantos protagonistas que sempre estiveram em reuniões conosco, estabelecendo solução, buscando solução, o Adriano lá da Guarda, o Darela da Ponta do Papagaio, o nosso... Enfim, eu não quero nominar tantos, mas são muitos os moradores que ajudaram, que deram força, e eles precisam ser ressaltados porque esse trabalho, ele acontece, claro, com a força do poder público, mas sem a população, nada disso estaria acontecendo. A regularização da Baixada do Macembu reflete uma solução coletiva de interesse difuso que é de um tamanho até mesmo desmedido. A gente sabe que, a partir do momento que se regulariza não apenas os lotes, mas se regularizam as ruas, os próprios públicos, praça, posto de saúde, colégio, creche, isso ainda não tem um título definitivo de propriedade e vai ser outorgado em nome do município, em nome do Estado, as ruas serão tituladas efetivamente. Será delimitado de forma correta toda a extensão da Baixada do Macembu e isso permite o avanço, permite novos projetos, permite trazer infraestrutura necessária para essa região. Por favor, poder público, nos ajude.